Caramba, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, vou me apresentar daqui a pouco, mas desde já eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que separou esse tempo precioso para você estar treinando, tá? Para você estar se capacitando e buscando conhecimento, buscando. Deixa eu aceitar aqui, eu fechar alguns áudios aqui. Quem for entrando, vai fechando o áudio, fazendo favor, porque no final do treinamento de 1 hora a gente vai abrir para que haja comentários e feedbacks, tá? Então, parabéns para você que está à noite. Hoje é sexta-feira, a gente sabe que a galera trabalhou, né? O Marcos está até falando, trabalhou a semana toda, todos nós trabalhamos muito, estamos cansados. Na verdade, eu nem tô pilhado aqui, trabalhei para caramba, mas preparei algo para vocês essa noite para mostrar para você o porquê que você talvez não está tendo resultado, como melhorar no seu foco e como produzir mais. Como o Trator falou, nosso negócio é venda e recrutamento. Venda e recrutamento. Então, para você ter resultado, você precisa ter foco para que você possa produzir bastante e ter resultado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Reale, tá? Sou aqui de Mauá, São Paulo. Tenho 31 anos, já trabalho com marketing multinível, já tem quase 14 anos já, fez 13 anos, daqui a pouco vai para 14. Então, já conheço essa indústria aí, conheci através dessa oportunidade de uma amiga minha chamada Ana, que eu sou grata a ela até hoje, lá 13 anos atrás. Eu estava subindo para comprar pão e o telefone tocou. E bendito dia, né? E aí ela falou: Rodrigo, eu tô com um negócio aqui surreal que vai mudar nossas vidas. Você precisa vir aqui em casa, uma oportunidade de trabalho. Te interessaria ganhar uma renda extra de 1.000 a 2.000 sem deixar de fazer o que você está fazendo? Eu falei: meu Deus, Ana, eu ganho R$ 1.000 por mês, mais R$ 1.000 eu ia ficar maluco. Mas eu falei: aonde que vai ser essa reunião? Nem em casa. Eu falei: como assim? Um negócio na sua casa que vai mudar minha vida? Mas eu fui, né? Pela confiança. E desde já, você precisa entender que esse negócio é um negócio de confiar na pessoa que te chamou, né? Então, eu confiava muito nela e realmente cheguei lá, eu fiquei maluco. E aí eu fui para um evento, depois fui para outros eventos e estou aqui até hoje. Nunca mais parei de fazer esse negócio. Então, tudo que eu conquistei hoje é porque eu sempre tive muito foco naquilo que eu faço. E foco tem tudo a ver com prioridades. Você vai entender nessa noite que se você não está tendo foco é porque você não está priorizando aquilo que de fato é importante para você ganhar e ter resultado. Então, eu quero começar aqui nessa noite falando com vocês. Deixa eu fechar mais um áudio aqui e aceitar algumas pessoas que estão entrando. Esse treinamento ele é muito importante. Por quê? Falaremos sobre foco e produtividade. E quando a gente fala de foco e produtividade, a gente sabe que existe muitas distrações que impedem a gente de ter foco. Então, em primeiro de tudo, falando de foco, sabemos que todo mundo precisa ter foco. É claro que muitas vezes a gente não consegue ter 100% de foco naquilo que a gente faz. Às vezes fica oscilando um pouco. Mas Tony Robbins ele diz uma frase assim: aonde você coloca o seu foco estará a sua energia, e lá você vai fluir, e aonde você foca, expande. Então, aonde você coloca o seu foco, ali vai estar a sua energia. Então, todos sabem que precisa de foco, mas por que que não tem? Essa é a pergunta que fica encucado na nossa cabeça, né? Tem pessoas na sua equipe que você sabe que precisa de foco, a pessoa sabe que precisa de foco, e por que que ela não tem foco? Por que que ela não se dedica às vendas? Pô, por que que ela não pega produto e vai para a rua vender, fazer demonstração? Por que que ela não entrega? Por que que, às vezes, quem é líder aqui vai me entender. Quem tem equipe. Pô, o cara trabalhou 8, 12 horas para o patrão dele. Ele trabalha às vezes, ou trabalhou, e aí chegou na Zaiwan, ele começou um negócio próprio. E aí, para trabalhar para ele dedica às vezes meia hora, 1 horinha por dia. E você fala: cara, por que que para os outros, para realizar o sonho das pessoas,
As pessoas entregam energia, entregam tempo, entregam talento, sabedoria, pô, entrega vida, entrega tudo, Patrick. E aí, na hora que é para trabalhar para elas, para realizar o sonho delas, elas não têm foco, elas dão desculpa, elas colocam dificuldade nas coisas, elas começam a colocar defeitos, elas têm uma facilidade muito grande de se distrair nas coisas, elas não acordam cedo como se fosse para o chefe delas. Então, tem gente que acorda meio-dia, agora está trabalhando para você, acorda meio-dia, vai dormir cedo, por isso que não tem resultado. E eu vou ser sincero aqui com vocês, as pessoas que têm resultado aqui na Zaiwan, eu como Diplomata Plus, vendo de 8 a 12 mil por mês, mesmo sendo diplomata, nunca deixei de ir para a rua fazer resultado, ser exemplo para minha equipe. Todas as pessoas que têm resultado é porque têm foco. E você não vai ter resultado na sua vida se você não colocar foco. É aquele velho ditado, é aquela velha conversa que a gente sempre fala. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, ó, passaram-se 6 meses já do ano. Você já percebeu que o tempo passa rápido? E uma coisa que eu falo para minha mãe sempre, para quem me conhece sabe disso. Você fazendo ou não fazendo esse negócio, o tempo vai passar. Você entregando o seu melhor ou não entregando, o tempo vai passar. E o tempo, ele vale ouro para a gente, gente. O tempo, ele é muito precioso. A minha pergunta o que você está investindo a sua vida e o seu tempo? Você está colocando foco naquilo que realmente faz sentido para você e pode mudar a tua vida? Ou você está gastando o seu tempo com coisas aleatórias que não te trazem resultado? Então, nessa noite, eu vou te fazer pensar um pouco. A gente vai fazer até um questionário aqui. E eu vou falar, esse treinamento ele é dividido em 3 partes. Primeira parte desse treinamento, eu quero mostrar para você os perigos que você vai sofrer de não ter foco. As consequências que você vai experimentar por não ter foco. Então, por exemplo, muita gente vê o Marcos, número 1 hoje, vendendo quase 60, 70 mil por mês. E aí, vê um cara focado, disciplinado. Agora, imagina o Marcos não tendo foco, as consequências que ele ia experimentar. Talvez ele, como tem uma filha hoje, imagina os problemas que ele não ia enfrentar se ele não pagasse o preço hoje de ter foco. As consequências são graves. Então, eu vou fazer você refletir um pouco sobre isso. A segunda parte do treinamento que eu vou falar com você é como identificar o porquê que você não está tendo foco. Então, eu vou te fazer pensar e fazer algumas perguntas e depois eu vou dar 8 dicas poderosas para resolver esse problema seu de foco, para que você possa ter um resultado incrível, mudar a tua vida. Então, se prepara aí, pega papel e caneta e vai anotando tudo, tá bom? Agora, eu Eu vou fiz uma querer pergunta. depois, né? Eu vou tomar café também, vou querer. Precisa Deixa uma ter pra mim, se foco. tivesse duas, não. Por que que todos sabem que precisa ter foco e não tem foco? Simples. Rodrigo, as pessoas sempre me perguntam assim, ó, Rodrigo, eu sei que preciso ter foco, mas eu não tenho. Por que que eu sei que preciso ter foco e não tenho? Sabe qual que é a minha resposta, ô Lucindo? Porque não tá doendo muito. Se você sabe que você precisa ter foco, você sabe que você precisa acordar cedo, você sabe que você precisa fazer demonstração, você sabe que você precisa mostrar o plano, você sabe que você precisa ir visitar seus amigos, suas amigas, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz porque não dói muito em você, porque é aquele velho ditado, né? A água não bateu na bunda ainda, a necessidade não está batendo forte. Não tá doendo tanto assim. Porque no dia que começar a doer, você vai colocar prioridade nas coisas. Então, se não está doendo sua falta de foco, se não estiver incomodando você, isso nunca terá mudanças. Você sabe quando a mudança começa a acontecer, Patrick? Quando começa a incomodar. A incomodação de falta de resultado, de você não ter um dinheiro para comprar uma roupa, de você não ter dinheiro para ir comprar o carro dos seus sonhos,
de você ver todo mundo realizando sonhos e a pessoa não consegue realizar. Aí começa a incomodar. E é nessa incomodação que você vai tomar uma decisão. E ali você vai mudar o foco para realmente fazer um negócio. Então, antes de falar de foco, eu quero falar da falta. Quais são os perigos que você pode ter de não ter foco? Então, eu quero passar alguns pontos importantes que eu queria que você anotasse, tá? Alguns pontos ruins de coisas, se você não tiver um incômodo, você não muda. Primeira coisa que se você não tiver foco, você vai sofrer isso na sua vida. Falta de resultado. Primeira coisa que acontece quando você não tem foco, você não tem resultado. Então, as pessoas que não estão tendo resultado é por falta de foco. Pô, quantas pessoas eu conheço que tem talento, que tem habilidade, que fala bonito, Patrick? Pessoas que você fala, cara, que pessoa incrível, educada, simpática, mas a falta de foco faz ela não ter resultado, faz ela não crescer no negócio. E aí a gente entende que nem sempre talento é tudo. Às vezes, pessoas que não têm talento, mas têm foco e dedicação, conseguem ter resultado. Então, primeira coisa que você pode sofrer pela falta de foco é você não ter o seu resultado. Então, às vezes seu sonho é lá, pô, eu quero crescer no plano de carreira, quero bater líder executivo, bronze, prata, e você não mostra plano, você não vai ter resultado. Segunda coisa que pode acontecer por você não manter o foco é não terminar o que começa. Quantos aqui já viu ou isso já aconteceu com você? Principalmente no começo do ano acontece muito isso. Vou fazer academia esse ano, vamos malhar, vamos que vamos. Esse ano promete. E aí começa o ano, todo motivado, primeiro dia. Dá o segundo dia, tá motivado. No terceiro dia já desanima, no quarto já não vai mais, depois já caiu na comida, tá comendo tudo de novo, exagerando, e quando vai ver, já o colesterol tá alto, a saúde já foi pro saco. Então, pessoas que não têm foco, elas têm muito problema de começar algo e não terminar. E isso pode trazer muitos problemas para você. Então, pessoas que têm iniciativa para até tomar uma decisão, mas elas não mantêm a decisão. Terceiro problema que pode acontecer por você não ter foco é a procrastinação. São aquelas pessoas que sempre deixam para fazer a coisa amanhã. Então, pessoas que vivem procrastinando o tempo todo e não têm foco, isso vai sempre trazer um problema na sua vida de resultado e de realização de sonhos, porque você nunca vai conseguir realizar os seus sonhos por falta de procrastinação. Quarta coisa que pode acontecer pelas pessoas que não têm foco: faz muita promessa, coloca muita meta e não realiza nada. Isso gera falta de credibilidade às pessoas e muitas vezes as pessoas nem confiam mais. Você conhece esse tipo de gente? Que fala que vai fazer, fala, não faz nada, promete muito, e aí chega uma hora que a pessoa perde a credibilidade. Isso acontece muito com pessoas que o tempo todo muda de empresa. Conhece aquelas pessoas que o tempo todo estão mudando de empresa? Vai para uma, vai para outra, vai para outra e vai para outra. Não, agora eu tô com um negócio novo que vai mudar a nossa vida. E daqui a pouco ela some e aparece em outro e ela fala para a mesma galera que está com outro negócio. Chega uma hora que ninguém confia mais nessa pessoa. Por quê? Porque ela não tem foco numa coisa só. Ela não consegue ter foco. E por não ter foco, ela não passa algo chamado credibilidade. Rodrigo, alguma coisa mudar de empresa? Não. Mas se você mudou e gostou, fique numa empresa que você gosta. Não adianta fazer 10 coisas, ser um pouquinho bom em cada um. Não, é melhor ser bom em uma coisa só do que ser mais ou menos em 10 coisas, né? Então, essa é a quinta coisa, né? Perca de credibilidade e falta de foco. Agora, a quinta coisa é essa, perca de credibilidade também e falta de foco. A sexta coisa que pode acontecer por você não ter foco, isso pode gerar estresse, isso pode gerar irritação,
isso pode consumir a sua energia e ainda afetar a sua saúde mental. Por quê? Porque você acaba se culpando muito. Por você não ser uma pessoa focada, você acaba não produzindo. E por você não produzir e ter resultado, você fica estressado porque você tem conta para pagar e você não paga suas contas, você tem filho para criar e você não consegue entregar o melhor para eles, você se sente culpado, você tem sonhos para realizar e isso acaba até afetando a sua saúde. A falta de foco, gente, pode afetar até a saúde das pessoas. Por quê? Porque no final elas não têm resultado, tá? Então, elas acabam se culpando o tempo todo. E a sétima coisa que pode acontecer, tem várias coisas que pode acontecer, eu selecionei só algumas, mas é a falta de crença em você mesmo. Tem pessoas que elas são tão desfocadas, elas não têm foco em nada, que chega uma hora que elas não conseguem nem acreditar nelas mesmas, Lucindo. Porque elas não têm foco. Elas falam, meu, tudo que eu começo eu não vou até o final, eu não consigo produzir. E aí elas perdem a crença nelas mesmas. E aí, a partir do momento que você perde a crença em você mesmo por você não ser essa pessoa focada, aí acabou. Porque você já não consegue acreditar em você mesmo. Que você consegue mudar a sua vida, que você consegue fazer a diferença, que você consegue ter resultado, que você também consegue fazer algo extraordinário. Então, agora eu quero falar sobre algumas dores, tá? A falta de foco, ela pode produzir algumas dores em você. Agora, essas são as dores que eu falei com vocês, tá? Que essas são algumas dores que a falta de foco pode produzir. Como a gente solucionar isso? Existe um caminho para você solucionar isso. Então, primeiro caminho para você solucionar a falta de foco, as dores, é você sendo honesto com você mesmo. É você tendo clareza, tá? Primeiro, ganhando clareza. Como assim, Rodrigo? Honestamente, olhando para dentro da gente que precisamos melhorar. Então, se você está tendo dificuldade com foco e você sabe as consequências, os perigos, já, ó, eu vou falar mais algumas coisas aqui, ó. Se você, por exemplo, tem família e você não está tendo foco e você não tem resultado, não está colocando dinheiro no bolso, tem gente que a maioria dos problemas de casamento hoje é por falta de dinheiro. Jesus nos falou o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, certo? Ele falou que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas a gente entende que a falta de dinheiro pode trazer problemas em tudo na nossa vida. Muitos casais se separam por falta de dinheiro. Realmente não tem um amor. Não posso nem imaginar o que aconteceu aí. Se você for ver bem, muitos problemas de casamento, eu acho que o pastor Lucindo tá aí, ele pode até, ele deve acompanhar muitos casais, eu acho, e ele pode testemunhar que talvez isso seja um problema muito sério dentro de casamento. Mas, ó, não só na questão do casamento, mas, por exemplo, pô, se você não tem dinheiro, você não consegue dar uma boa educação pro teu filho, porque você não pode colocar ele numa boa escola, e aí ele não tem uma boa, sabe, não vai fazer uma faculdade, não tem algo, sabe, para ele poder buscar a realização dos sonhos dele através do conhecimento. A falta de foco faz você não ter condições de comprar as coisas para sua casa. Isso pode trazer problemas familiares, pode trazer tantos problemas, gente. A falta de foco pode destruir a sua vida. Então eu sempre falo, tem muita gente que fica brincando de fazer Zaiwan. Enquanto você brinca de fazer a Zaiwan brinca de pagar o seu bônus. Não é que ela brinca, é só uma ilustração. Mas isso pode trazer problemas muito sérios. Então, essa noite é a noite que eu quero cutucar algumas coisas dentro de você. Eu quero mexer com algumas coisas dentro de você, por quê? Eu quero te mostrar que se você não tomar uma decisão nessa noite de falar, poxa, eu vou fazer esse negócio de forma profissional, eu vou entregar o meu melhor, eu vou suar a camisa, você vai continuar sofrendo essas dores, tá? Então, como que eu faço, Rodrigo, para solucionar esse problema de foco? Primeira coisa é você sendo honesto com você mesmo, você fazendo uma autoanálise dentro de você
e procurar entender o que está acontecendo, aonde você está errando e procurar melhorar. Então, entenda o que falta. Como a gente pode melhorar? Isso é o começo da melhora. É você sendo honesto com você mesmo. Se você tem problema de foco, seja honesto. Fala, não, eu tenho problema de foco, eu tenho dificuldade. Você precisa ser honesto. O autoconhecimento de nós mesmos, ele é libertador, tá? Quando você conhece e decide mudar. Então, eu quero fazer uma análise agora na segunda parte do treinamento. Como identificar se eu tenho foco ou não? Vamos lá, eu quero que vocês participem silenciosamente. Como que eu participo silenciosamente? Pensando. Algumas perguntas que você pode fazer para listar coisas que estão faltando. Vamos falar de dois tipos de coisa aqui: comportamentos e técnicas. Primeiro eu quero falar de comportamento. Primeira pergunta que você tem que fazer todos os dias, certo? Eu sou a pessoa que eu gostaria de ter no meu time? Pensa aí comigo. Você é a pessoa que você gostaria de ter no seu time? Isso fala muito de foco. Você teria orgulho de ter 30 pessoas igual você na equipe? Se não, tem alguma coisa errada. Se sim, sinta-se feliz. Então pense sobre isso. Segunda pergunta, eu quero que você anote, isso aqui é um questionário, tá? Que eu estou fazendo com você. Segunda pergunta: se todo mundo que trabalha comigo, que convive comigo da minha equipe, tivesse a mesma atitude que eu tive hoje, qual resultado eu teria? Vou fazer essa pergunta de novo para você refletir, eu quero que você pense sobre isso, tá? Se todo mundo que trabalha com você, comigo, que convive com você e comigo, da minha equipe, da nossa equipe, tivesse a mesma atitude que você teve hoje, qual resultado você teria? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Você teve inveja hoje de alguém? Você se irritou hoje? Brigou com alguém? Você mentiu? Trabalhou muito hoje? Mostrou muito plano? Cadastrou muitas pessoas? Borrifou muito hoje? Pois bem, qual resultado você teria se as pessoas tivessem a mesma atitude que você teve hoje na sua equipe? Pense sobre isso. Teve foco? Algumas perguntas sobre produtividade. Eu falei aqui sobre comportamento, agora eu quero falar sobre produtividade. Se você tivesse um problema de coração, vamos falar sobre produtividade. Se você tivesse um problema de coração e você pudesse trabalhar 2 horas por dia, o que você faria nessas 2 horas? Pensa comigo. 2 horas, você está com problema de coração, é só uma ilustração. E você só pode trabalhar 2 horas por dia. O que você entregaria nessas 2 horas? Porque, tipo assim, você só tem 2 horas para trabalhar. Você não pode perder esse tempo. Ele é muito precioso. O que você faria com essas 2 horas? Seria ficar no Netflix? Seria ficar no WhatsApp jogando conversa fora? Você tem que produzir, só tem 2 horas. Então, pense sobre isso. Esse questionário, ele é muito importante para você ser sincero com você mesmo, tá? Uma outra pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. O que você faria? Vamos piorar a situação? Dá para piorar? Dá. O que você faria se você tivesse 2 horas para trabalhar em uma semana? Só 2 horas na semana. O que você faria com essas 2 horas? A resposta que você dá na sua mente aí agora é a chave que vale R$ 1 milhão para mudar a sua vida. É essa resposta que vai mudar a sua vida. A resposta dessa pergunta que você está fazendo para você mesmo é aonde você tem que colocar o seu foco. Você está entendendo o que é foco? É aonde você precisa colocar toda a sua energia no que é mais importante, naquilo que traz resultado. Então, você entende? A resposta que vale ouro é essa resposta que você acabou de dar para si mesmo. Agora, terceira, quais são
Então, ó, fiz a primeira pergunta, vamos lá. Se você tivesse um problema de coração e se você pudesse trabalhar 2 horas por dia, o que você faria nessas 2 horas? Aí a segunda, o que você faria se você pudesse trabalhar só 2 horas por semana? Terceira, quais são as 3 atividades não importantes, tá? Ou seja, quais são as 3 coisas que você faz hoje durante o seu dia a dia que não é importante, mas estão preenchendo muito o seu tempo? A gente está falando sobre distrações. Eu queria que você pensasse comigo mais uma vez 3 coisas que você faz hoje, atividades que estão preenchendo o seu tempo e não produz nada para você. Pensa aí 3 coisas, não está gerando resultado para você, tá? Então, vamos continuar. Quarta, quais são os 20% das atividades que você faz, onde você investe sua energia e que gera 80% de resultado? Essa é a lei de Pareto. Não sei se vocês sabem sobre a lei de Pareto, que é 80/20/80, né? Que você coloca 20% para gerar 80% de resultado. Tá todo mundo me ouvindo aí, pessoal? Boa noite aí, pessoal. Tá conseguindo me ouvir? Quem tá conseguindo me ouvir aí? Dá um oi aí rapidinho. Travou, né? Voltei aqui. Então, ó, voltando para a lei que eu estava falando aqui. Quais são os 20% das atividades que você faz, onde você investe a sua energia que gera 80% de resultado? Então, por exemplo, no marketing multinível, quais são as atividades que geram renda para nós hoje? As AGRs, que são as atividades geradoras de renda, lista de contato, convite, plano, fechamento, acompanhamento, patrocínio responsável e promover os eventos. Para a questão da venda, o que gera resultado para nós? Sair para a rua fazer demonstração. Então, essas são as coisas que nós temos que fazer que gera resultado, tá? Essas foram as 4 coisas que eu queria que você refletisse, 4 perguntas, para saber se você está tendo foco. Bom, entendi tudo isso. E agora, o que fazer? Esse questionário para eu entender se tenho foco. Então, este questionário que eu fiz foi para você refletir se você tem foco. Se a sua resposta não agradou muito a você, é que você está com problemas de foco. Agora, vamos avançar. Como manter o foco e organizar a sua vida e ter resultado? Quem aqui quer manter foco, resolver a sua vida para você ter resultado? Coloca aí no chat aí. Então, eu vou passar 8 dicas poderosas que eu queria que você anotasse para você melhorar o teu resultado. Então, lembra, o nosso treinamento começou como? Primeiro, falando sobre a questão das dores, as consequências que você vai sofrer por você brincar com os teus sonhos e não ter foco. Segundo, como identificar se você tem foco ou não. E agora eu quero dar 8 dicas para te ajudar como ter foco e produzir muito, tá? Então vamos lá. Agora, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa tomar uma decisão nessa noite se você quer realmente ter resultado. Entender o que realmente são as atividades necessárias. Isso te ajudará a manter o foco. Primeira coisa para você ter foco e produtividade. Anota aí. Entender o que realmente são as atividades necessárias, tá? Isso vai te ajudar a manter o foco em tudo. A pergunta que você tem que fazer é: isso é importante para mim? Isso vai me ajudar a ter mais foco? O que eu estou fazendo vai ajudar eu a alcançar os meus sonhos? Vai ajudar eu a alcançar ter um resultado melhor? Então, quando você entende isso, isso vai ajudar a você ter mais foco. Então, primeira coisa que para você ter foco e aumentar a sua produtividade é entender o que realmente são as atividades necessárias. Ou seja, é não gastar tempo com coisas que não produzem foco. É errado fazer? Não, mas não gera, não traz resultado para você, não muda a sua vida. Então, vou dar alguns exemplos. Tem gente que passa horas assistindo série na Netflix. Tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada. Você pode assistir o que você quiser, mas isso está colocando, mudando a sua vida? Isso está
fazendo você ter resultado? Isso está te levando mais próximo dos seus sonhos? Não! Então você tem que não parar de fazer isso, mas diminua. Essa é a dica que eu dou. Você não precisa parar de fazer as coisas que você gosta. Mas se você quer ter um resultado, você tem que colocar prioridade no seu tempo. E entender que tem coisas que não traz resultado para você. Segunda coisa para você manter o seu foco e aumentar a sua produtividade. A diferença entre ser efetivo e ser eficiente. Quem sabe aqui a diferença entre ser efetivo e ser eficiente? Você sabe qual é a diferença de ser efetivo e eficiente? Vamos lá, vou responder essa pergunta. Qual é a diferença, Rodrigo? Fazer as coisas certas e fazer certo as coisas. A resposta está aqui e eu vou dar um exemplo para você. Então, ó, a diferença de ser efetivo e ser eficiente é o seguinte: fazer as coisas certas e fazer certo as coisas. Às vezes dá uma bugada na mente aí essa frase, mas eu vou explicar para você. Vamos lá, eu faço as coisas do jeito certo é ser eficiente. Conhece aquelas pessoas, Lucindo, que faz tudo certinho? Cara, qualquer coisa que você dá para essa pessoa fazer, ela faz com excelência, faz tudo bonitinho, bem organizado. Você fala, meu Deus, a pessoa é de excelência. Isso é ser eficiente. É quando você faz a coisa de maneira correta. Agora, fazer bem é fazer bem feito. Ser efetivo é fazer a coisa certa. Então você pode ser alguém eficiente, mas não é efetivo. Ou seja, eu era uma pessoa eficiente, mas estava na empresa errada, no lugar errado. Talvez não sei se eu estava no lugar errado, mas não estava sendo efetivo na onde eu estava. Por quê? Não estava com a ferramenta certa. Não estava com a ferramenta correta. Hoje, para mim, a Zaiwan é a ferramenta correta. Então, vou te dar mais um exemplo para você entender. Ser efetivo é fazer as coisas certas. Então, eu não saio fazendo muitas coisas, eu faço o que gera resultado. Isso é fazer a coisa certa. Por exemplo, eu faço tráfego pago. Eu estou sendo eficiente porque eu faço muito bem feito e eu sou efetivo. Eu faço a coisa certa, o que dá resultado. Se eu não fosse efetivo, o que eu estaria fazendo? Eu estaria fazendo o seguinte: eu estaria passando horas no WhatsApp fofocando. Eu posso ser eficiente, mas não era efetivo, não estava fazendo a coisa certa. Agora, quantas pessoas tem na Zaiwan que são eficientes, mas não são efetivos? Às vezes a pessoa faz muito bem feito, tem um puta talento, mas ela fica gastando tempo o dia inteiro na rua jogando conversa fora, ao invés de estar mostrando o plano. Fica o dia inteiro, sei lá, fazendo nada ou só dormindo. Ela não está sendo efetiva, ela não está fazendo a coisa certa, ela está gastando o tempo dela com coisas que não trazem resultados. E aqui, Rodrigo, qual que é a resposta que você poderia me dar para eu ter resultado? Simples. É você ser efetivo e eficiente. É você fazer a coisa certa de maneira certa, sendo o melhor naquilo que faz, tendo um espírito de excelência, entregando o seu melhor e, ao mesmo tempo, fazendo a coisa certa. Agora, na Zaiwan, o que é ser eficiente, fazer a coisa certa, Rodrigo? Primeiro, vou dar alguns exemplos aqui. Ser eficiente é você pegar os seus produtos, você vai fazer uma venda, por exemplo. Pô, não é sair de qualquer jeito. Imagina o Fábio tá bem arrumado, tá com uma roupa pô, top aí, uma camisa, uma polo bonita. Mas vamos usar o exemplo do Fábio aqui. O Fábio sai com a camisa lá, nada contra, tá, gente? Você pode sair do jeito que você quiser. Mas ele sai com a camisa de time. Já começou errado. Não é bom você sair com uma camisa de time para ir vender. Porque vai que você encontra um palmeirense e você é flamenguista. Aí já não vai bater a venda. Segundo, pô, você sai desarrumado, de chinelo. O que está acontecendo com o Fábio? Ele não está sendo eficiente. Ele não está entregando o melhor dele. Ele não está fazendo de maneira bem feita. O que é ser eficiente? É você, pô,
Sai com uma camisa social, uma polo bonita, uma calça bonita, coloca um bom perfume, pega produto pronta entrega, pega as demonstrações, faz o negócio de forma profissional, entrega o seu melhor. E o que é ser efetivo? É o Fábio fazer o que ele está fazendo aqui essa noite. É o que vocês estão fazendo aqui esta noite. Poderia, numa sexta-feira, olha só, nós temos 39 pessoas, e parabéns para você que está aqui nessa noite. Poderia, numa sexta-feira, tá fazendo, descansando, direito seu, mas você está sendo efetivo, você está buscando conhecimento, você está buscando novas habilidades, você está buscando como melhorar o teu foco, você está buscando algumas estratégias de como produzir mais. Então, se você não for eficiente e efetivo, você não vai ter resultado. Você precisa ter os dois na sua vida. Você precisa fazer bem feito, o melhor naquilo que você faz, e você precisa ser efetivo, fazer a coisa certa. É estar nos treinamentos como vocês estão, é estar nos eventos, é estar com o teu líder, é grudar no teu diamante, é grudar no teu diplomata, é grudar no teu líder, no teu executivo, no teu patrocinador, é estar conectado nas lives, em tudo que você puder. Para quem quiser me conhecer, quem é de São Paulo, quarta-feira estarei na sede, tá? Então, você que é de São Paulo, quarta-feira, tá? É um momento da gente se conhecer. Ó, a Lúcia colocou, não é a quantidade, deixa eu ver o que a Lúcia colocou, e sim a qualidade no que faz. Exatamente, é isso mesmo. Quando você é eficiente, tem tudo a ver com a qualidade que você está fazendo, né? E efetivo também, tá? Então, essa é a resposta, tenha os dois na sua vida. Então, se algo merece ser feito, tem que ser feito bem feito. Uma vez eu escutei essa frase assim, eu adorei. Se algo merece ser feito, tem que ser feito bem feito. Grave essa frase para você. Se algo merece ser feito, tem que ser feito bem feito. Faça, seja o melhor naquilo que você faz. Cara, eu admiro o Marcos demais, cara. Eu virei fã desse cara. Demais dele, por quê? Porque ele faz bem feito os negócios, cara, e por isso que ele tem resultado. Cara, colocar 70 mil, 60 mil num mês é um cara extremamente focado no que faz. Ele acorda de manhã. Hoje eu mandei um áudio no grupo lá. Eu falei, cara, o Marcos não me deixa esquecer que eu tenho que ser focado, velho. Ele não me deixa, porque acorda de manhã, já tá indo pra rua às 6, 7 horas da manhã. Gente, já tô pegando estrada aqui e já bora mostrar produto. Tô cansado, mas bora trabalhar. Eu tenho uns 25 perfumes para vender hoje. É uma pessoa eficiente, focado. E é por isso que ele tem resultado. Cansa ser focado? Cansa. Dá trabalho? Dá, mas dá resultado. Muda de vida, tá? Então, entendeu tudo isso? Cabe a vocês decidirem. Então, a partir do momento que você entendeu tudo isso, só depende de você tomar uma decisão de, a partir de hoje, você ser uma pessoa focada. Por que eu consegui chegar até onde eu cheguei? Porque eu acordo todos os dias 6 horas da manhã, eu tenho um horário para trabalhar, eu tenho um horário para dormir, eu vou às vezes dormir meia-noite, entendeu? Eu tenho foco todos os dias. Desde quando eu entrei na Zaiwan, eu tomei uma decisão, que eu ia fazer esse negócio todo dia, até minha vida mudar. E assim eu consegui comprar meu carro, comprar minha moto, consegui ajudar em casa, consegui guardar dinheiro, consegui realizar muitos sonhos. Por quê? Porque eu tive que pagar o preço. Mas sabe por que eu paguei esse preço? Porque eu não queria experimentar as consequências de não ter foco. E as consequências doem muito. As dores de não ter foco são horríveis. Elas causam muitas lágrimas. Isso é muito difícil lidar com elas, tá? Então, terceira dica que eu queria passar para você ter foco. Terceira dica que eu queria que você anotasse aí. Não faça, então eu falei a segunda aqui, ó. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Começo, meio e fim você tem que ter. Então, tem gente que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Conhece pessoas que... Mulher é assim, né? Mulher tem um dom, cara, que até hoje a NASA tem que estudar a mulher, porque elas fazem 10 coisas ao mesmo tempo e conseguem fazer as 10 coisas. Nós, homens, não tem problema com isso. Não sei você, mas eu não consigo fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que focar numa coisa só.
A Maristela dando joinha ali. Então, mas se você quer ter foco, você precisa manter uma coisa só e colocar toda a sua energia. Eu gosto da história do Jorge Mauro, acho que é um diplomata lá do Rio de Janeiro, é um amigo meu, e ele fazia várias empresas. Até um dia que a mulher dele chegou e falou: Meu, você tem que fazer uma coisa só. Não adianta você fazer uma coisinha ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, você não vai ter resultado. E ele falou: Não, eu vou fazer só as Zaiwan, vou me dedicar. E o negócio dele explodiu, cresceu. Por quê? Porque ele se dedicou a uma coisa só. Então, não faça várias coisas ao mesmo tempo. Pegue uma coisa só e dê o seu melhor. É a Zaiwan que você quer fazer? Entrega o seu melhor na Zaiwan. Se dedica. É vendas que você quer? Não, Rodrigo, eu quero trabalhar só com vendas. Então faz só vendas. Se dedica só às vendas. É vendas e recrutamento? Dá para fazer os dois? Dá. Então coloca o teu foco naquilo, tá? Mas não dá para você fazer um monte, abrir 300 empreendimentos e não conseguir dar atenção. Tem várias pessoas que me chamam, Lucindo, para outras empresas. Não, Rodrigo, dá para você fazer Zaiwan, dá para você fazer, enfim, várias outras empresas. Eu falei, cara, até dá para fazer. Mas se eu fizer, eu não vou conseguir dar foco. E aquilo que você não foca, você não cresce. Para eu crescer, eu tive que focar. Eu não vou conseguir focar na Zaiwan e em outras empresas, nada contra para quem faz, mas eu não consigo. Então eu entendi que eu tinha que ter foco em uma coisa só para ter resultado. Quarta coisa, encurte os prazos. Então, um exemplo bem clássico a ser é o da Zaiwan, o ciclo trimestral, que é o ciclo de 3 meses. Agora, quando a gente fala para encurtar os prazos, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem muita gente que precisa trabalhar sob pressão, Lucindo, para essa pessoa ter resultado. Por quê? Cara, o nosso ciclo ele é trimestral. E para você ter resultado, você precisa ter foco, você precisa encurtar é, os seus prazos. E como que seria isso na prática? O ciclo ele é trimestral, 90 dias para a gente bater meta. Trabalhe como se fosse um mês só. Esqueça os outros 2 meses. Fala, cara, eu só tenho um mês para me bater as minhas metas. Eu, Lucindo, eu trabalho assim. Eu não trabalho pensando em 3 meses. Eu trabalho pensando que a Zaiwan é um mês só. E eu tenho que bater Diplomata Plus no primeiro mês. Ou então eu tenho que bater embaixador no primeiro mês. Eu vou entregar o meu melhor. Mas tem gente que ele trabalha com a mentalidade, não, tem 3 meses, Marcos. Não, de boa. 90 dias? Não, vou dar uma descansada aqui. Sabe, tem gente que só pega no tranco, Fábio. O ciclo começou 3 meses. O cara pega no tranco depois de 15 dias. Meu filho, 15 dias eu já requalifiquei o Diplomata Plus. Estou voando, ganhando mais de 3 mil reais já. E o negócio tá bombando. Já cadastrei um monte de gente. Aí o cara, não, agora eu vou começar a trabalhar. Por ele não encurtar o prazo e não ter foco, sabe o que acontece? Falta de resultado. Isso acontece muito no começo do ano, gente. Pô, para mim, o ano não começou depois do carnaval. O ano começou dia 1. Depois que, ó, quando tirou os fogos, coisou os fogos lá, eu dormi. Quando eu acordei, comecei. Pá, trabalhar, trabalhar, trabalhar e não parei até agora. Isso é foco. Isso é disciplina. Isso é constância. Então, encurte o prazo. Ah, Rodrigo, eu tenho uma meta para bater diamante, mas ainda falta. Começou agora, 3 meses. Vou deixar para bater lá no terceiro mês. Não. É o primeiro mês que você tem que focar para bater esse diamante. Não fique pensando em 90 dias. Fala, não, eu vou dar o meu melhor para. Se não vir, beleza. Eu vou para o segundo mês. Se não vir no segundo, bora para o terceiro. Mas trabalhe como se fosse um mês só. Isso serve para vendas, recrutamento e para tudo na sua vida. Se você quer ter resultados, você tem que encurtar o prazo das coisas. Isso fala de pressão. Trabalhe com pressão. Tem gente que é movida a pressão e tem gente que, quando coloca pressão, espana. Eu entendo isso. Tem horas que eu gosto de pressão, tem horas que eu não gosto. Não sei se você é assim.
Tem gente que é movida à pressão, gosta de um desafio. Tem gente que você dá uma pressãozinha nela, já fala, sai daqui, eu não quero pressão, gosto de trabalhar em paz. Então você tem que saber também todo tipo de gente que você está lidando. Vamos avançar. Próxima dica, para você ter mais foco. Defina o horário para começar e para terminar. Isso é de extrema importância, gente. Isso ajuda na sua produtividade. Definir horários. Qual horário que você vai começar e qual horário que você vai terminar. Eu faço isso muito no tráfego pago. Pô, eu tenho um horário. Comecei aqui, eu gosto de fazer tráfego pago de manhã, geralmente ali das 6 da manhã até 11 horas. Aí eu almoço depois e vou para a rua trabalhar, faço vendas e à tarde, à noite, eu gosto de fazer tráfego pago e dar os treinamentos, estar conectado no sistema. Então você tem que ter um horário para você trabalhar. Isso vai ajudar no seu foco, tá? E na sua produtividade. Outra dica fundamental: cultive a ignorâncias seletivas. Rodrigo, o que é isso? Cultivar ignorâncias seletivas. Galera, tá falando de tanta coisa, ignora, não dê atenção, fuja. Fuja é ignorância seletiva. Um exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Cara, tá falando de guerra. Ah, mas o Israel tá tacando fogo lá não sei o quê, o Irã tá uma guerra total. É bom saber das notícias? É. Mas tome cuidado para você não perder foco, isso não gerar medo no seu coração. Não, estão falando isso, aquilo, notícia dali, notícia daqui, tantas coisas que querem roubar o seu foco. Tome cuidado com as distrações. Não há nada de errado de você se informar do que está acontecendo no mundo, mas não perca o seu foco. Não deixe que as notícias, que as coisas que estão acontecendo à sua volta tire a sua atenção daquilo que é mais importante para você. Então, isso é importante, você cultivar a ignorância seletiva. Ah, você ficou sabendo o que está acontecendo? Cara, não quero saber de nada. Estou focado aqui nos meus negócios e vou continuar focado, sabe? Não deixe que outras coisas percam o seu foco, tá? Outra dica importante, se eu não me engano, estamos aí, eu vou dar até mais do que 8 dicas, então vou colocar mais 2 dicas aqui importantes. Veja o seu WhatsApp e e-mail poucas vezes ao dia. Cara, isso que mudou minha vida. Eu trabalho com tráfego pago, mas eu estou trabalhando. Não, quando eu falo aqui de ver o seu WhatsApp, não quer dizer que é errado. Você pode mexer o quanto você quiser no seu WhatsApp, mas quando você seleciona um tempo para olhar o seu WhatsApp, o seu e-mail, o seu Instagram, você não fica perdendo tempo. Porque eu não sei se já aconteceu isso com você, postar no Instagram. Daqui a pouco você está vendo uma notícia, outra, quando você vai ver, você está 2 horas no Instagram, você já perdeu tempo, que era para você estar fazendo outras coisas, e aquilo roubou o seu foco. Para você ter foco hoje em dia com as redes sociais, separe um horário para você mexer nas suas redes sociais, seja seletivo. Isso é uma boa estratégia para você manter o seu foco. Lembrando, diga e repito, você pode mexer o quanto você quiser, mas se você está percebendo que você está gastando muito tempo em rede social e não está produzindo, então é bom que você comece a selecionar um tempo para você mexer nas suas redes sociais, para que você não possa perder o seu foco, tá? Outra dica que eu gostaria de falar para vocês aqui, para a gente estar terminando esse treinamento de hoje. Aprenda a dizer não para algumas atividades e priorizar seu tempo é fundamental. Então, vou dar essa outra dica aqui. Aprender a dizer não para algumas atividades é priorizar seu tempo e é fundamental. Não deixe ninguém confirmar sua agenda. Quem manda é você. Tá? Então, isso é algo muito importante. Steve Jobs já falava sobre isso. Foco é dizer não para muitas oportunidades. Steve Jobs já falava isso. Isso é foco. Gente, de verdade, eu não sei o que acontece, parece que o mundo espiritual é muito doido. O Luciano é pastor, ele vai confirmar isso aqui. Parece que quando você está focado numa coisa, aparece tudo, deve ser o inimigo, velho. Não é possível. Aparece tudo para distrair você. Quem já assistiu o filme a Crônicas de Nárnias? Meu, já assisti esse filme 300 milhões de vezes. Tem uma parte lá do filme que ele fala assim, ó, tome cuidado com as distrações para você
não entrar num lugar lá e ser seduzido. Acho que ele entrou num lugar lá que ele comia um docinho e eles ficavam anos lá e não sabia que era aquele doce que eles estavam comendo que deixava ele anos lá dentro aquele lugar. Até que apareceu uma pessoa que a menina acho que percebeu isso, falou: "Não, para de comer". Aí eles conseguiram sair e voltar para o foco. Algumas partes que falam sobre essa questão. Gente, é algo incrível. Vocês podem testemunhar comigo. É só você decidir ter foco e falar, cara, que começa a aparecer um monte de coisa para roubar teu foco. Até o papagaio quer te encher o saco, até o fulano quer falar mal de você. É um monte de coisa que aparece para perder o teu foco. Então, não deixe as coisas te distrair. Muitas vezes é espiritual e muitas vezes é natural. Ter discernimento para entender as coisas. Algumas vezes pode ser espiritual, às vezes pode ser o inimigo que quer roubar a sua bênção e não quer que você cresça, não quer que você produza, e ele faz de tudo para criar situações para você não colocar um foco, porque ele sabe que se você colocar foco no seu trabalho, você vai prosperar. E ele não quer que você prospere. Ele quer que você seja pobre pro resto da vida. Mas tem coisas que são naturais, que nem tudo também é espiritual. Tem coisas que são naturais, tem coisas que é você que não está colocando foco e você está se distraindo por bobagem. Então, independente de qualquer coisa, mantenha o seu foco para ter resultado. E a última coisa para a gente acabar esse treinamento, a gente começou aí 8h10, então 9h02 agora, tem até mais 8 minutinhos, mas daqui a pouco eu vou terminar. Defina as suas metas bem claras. Essa é a última dica que eu poderia dar essa noite para você ter foco. Se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável para você. Se você não tiver uma meta, como que você vai ter foco se você não tem meta? Como que você vai correr atrás de algo se você nem sabe para onde você está correndo? Para onde você quer chegar? Quando você quer chegar? Que dia? A pergunta é, que dia que você quer ser diamante? Você tem data marcada? Quanto que você quer vender esse mês? Quantos perfumes você quer? Quanto que você quer colocar de dinheiro? Como que você vai ter foco se você não tem metas? Existe uma frase que diz, se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável para você. Não adianta viver a vida como diz aquela vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe para onde a vida vai te levar? Para um lugar chamado nada. Lá é o lugar onde todos morrem e ninguém quer estar lá. Então, tenha metas bem definidas. Eu quero encerrar, eu coloquei esse tópico que eu acho que é o mais importante aqui. Metas bem definidas, tá? Então, como eu falei, o foco tem tudo a ver com prioridade. Por que muitas pessoas não têm foco? Porque aquilo não é importante, talvez, como prioridade para ela naquele momento. Talvez outras coisas são prioridade, mas não aquilo. Isso é um fato. E se realmente você não tem foco, eu acho que um dos pontos mais importantes, na minha opinião, na minha humilde opinião, é porque não está doendo muito ainda. Não está doendo. Porque no dia que começar a doer, de verdade, você vai focar. Ah, você vai focar de verdade. Eu já passei coisas que doeu demais, por isso que eu trabalho doidado, porque eu nunca mais quero passar o que eu passei em alguns momentos da minha vida, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar o treinamento aqui agora. Nós vamos começar o nosso bate-papo aí, fim de